2h46, vamos falar de economia. A Thalita Souza está aqui com a gente porque fez uma pesquisa com os consumidores aí. A cesta básica de Campinas, Thalita, ela tem itens que baixaram e tem itens que aumentaram. Boa tarde, bem-vinda. Exatamente, Guarizo. Boa tarde para você e a todos os ouvintes CBN Campinas. Uma recente pesquisa apontou uma redução no preço de itens da cesta básica aqui em Campinas no mês de junho em relação ao mês anterior, o mês de maio. Ou seja, até então, um fator positivo para o bolso dos consumidores. Mas será que essas pessoas já estão sentindo essa queda? A CBN Campinas foi às ruas ouvir os consumidores. E já adianto, Guarizo, que o óleo aí foi apontado como o item com a maior redução de preço. Vamos ouvir aí as opiniões. Não, realmente, tem abaixado os preços, sim, já teve pior, logo pós-pandemia, né? Mas agora parece que está se adequando, sim. Óleo de soja, essas coisas assim de primeira necessidade, realmente está tendo uma flexibilidade, tá baixando, sim. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, no comparativo com 17 capitais em que os custos aí da cesta básica são apurados, Guarizo, Campinas ocupa o 6º lugar entre os valores mais altos. Muito obrigado pela participação, Thalita Souza. Pelo que você disse aí, o óleo é o que mais desceu. O leite é o que mais subiu. Mas aí tem aquele problema, né, Thalita? O pessoal vai falar assim, mas óleo, fritura faz mal. Mas como que você não vai usar óleo, né? Então não chega a ser uma notícia tão ruim assim pro nosso consumidor, né? Mas o leite aí já é complicado, né? E se for comprar em pó é mais caro ainda, né? Como é que funciona? Com certeza, né? Pois é, e aí foi unânime, né, Guarizo? Entre aí as opiniões que a CBN Campinas acabou ouvindo, eu fui às ruas aí ouvir os consumidores, e o leite aí com certeza acabaram pontuando como um que não abaixou, viu? Mas o óleo aí tá aí entre as reduções de preços nos últimos meses. Tem mais gente que você ouviu, né? Então vamos lá. Olha, eu tenho observado que nos últimos 30 dias tem reduzido, principalmente alimento básico, né? Óleo vegetal caiu o preço, arroz, feijão também reduziu, carne, parte de carne também reduziu bastante. São os itens que eu observei que deu uma reduzida nos preços. Sim, a gente foi no mercado municipal, agora há pouco, descendo, e realmente a gente está sentindo o preço da carne, baixou bastante, veio comparando os preços do óleo, estava comentando aqui do leite, que é só laticínios, queijos, as coisas que não baixou. Mas algumas coisas diminuíram, a gente tem sentido isso, realmente. Thalita, bom, tem que fazer a lista de compras, né? Porque não é um preço padrão, né? Cada lugar, mas a gente vê, por exemplo, que certos produtos, eles estão... A carne, se a gente falasse de algum tempo atrás, ninguém estava consumindo carne. Agora, então, você percebeu o pessoal um pouco mais satisfeito. Como é que foi o termômetro? Sim, de carne um pouquinho mais satisfeito, né? A questão realmente pontuada aí pelos nossos ouvintes foi realmente o leite, né? Que acaba, os produtos derivados aí do laticínio que acabaram não tendo tanta redução. E muita gente acaba consumindo, né, Guarizo? Acaba gostando de um queijinho, ali de um leite pela manhã, mas tá pesando no bolso aí dos consumidores. E vem da mesma fonte, né? Tanto o leite quanto a carne. Nós vamos tentar entender isso. Estamos em contato ao vivo agora com o professor mestre Pedro Costa, que é do Observatório PUC Campinas. Professor Pedro, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, André. Como vão? Oi, é o Marco que está falando, professor. Mas... Ô, Marco, perdão. Não tem problema. Vamos lá, professor. Marco Guarizo, um prazer falar com você. Todo meu. A queda no preço geral foi de R$ 1,45, né? Ou seja, toda a cesta básica caiu R$ 10,64. Mas isso que a Thalita estava falando, dá para explicar essa variação de preços de alguns itens que caíram bastante e outros que até subiram mesmo com a redução geral? Vamos lá. Em relação aos itens da cesta básica, né, como são itens bem restritos, né, Marco? Dos derivados de leite, a gente só tem o próprio leite e a manteiga, né? E ambos nesse mês apresentaram redução. Na cesta básica, o que a gente teve de alta mais importante foi a batata,
mas pelo que a gente verificou foi uma questão pontual aí de um pequeno atraso na colheita e que já tende a se regularizar. Agora, saindo um pouco do âmbito da cesta básica e buscando essas explicações, né, por que alguns derivados aumentam, né? Se a gente pensar mesmo dentro do campo da alimentação, né, se a gente pensar no iogurte ou no queijo, ele é um produto que é um pouquinho mais sofisticado, né? E aí, no momento desse, ele tende a ter uma resistência de preço um pouco maior. E fatores externos, né? Porque a gente sabe, tem variação, a gente viu o dólar cair nesse período, né? Mas como a gente está falando de produtos que são produzidos aqui dentro do país, por causa da questão das exportações, faz alguma diferença no preço, professor? Pode fazer sim, pode fazer sim. Inclusive, também usando de exemplo um item que não é exatamente, deveria até ser, mas não é da cesta básica, que é o ovo, né, que ele experimentou uma alta e em parte isso foi devido às exportações. Então, o que acontece, né? Óbvio que produtos e isso aconteceu muito nos últimos anos, né, Marco? Produtos que têm insumos cujo custo depende do dólar, ele fica impactado pelo dólar. Agora, por vezes, e foi o caso do ovo, houve uma falta de ovo no mercado mundial e aí os produtores locais eles acabam deslocando uma parte da sua produção para exportação. E aí o produto encarece aqui. Então é um fenômeno que pode ocorrer sim, mesmo não tendo nenhum custo ligado ao dólar, se o mercado internacional se modificar, o preço do produto internamente também pode se modificar. A gente vê também, né, chama muita atenção o feijão, né, que é um item básico aí da cesta básica, né, e da alimentação do brasileiro. Tem quem não passe um dia sem comer feijão, e aí teve uma queda muito grande no preço, né, porque se a gente falar em 8% hoje, para o consumidor é muito importante, né? Sim, sim. Na cesta básica tem 3 itens aí que pesam bastante, né, além do feijão, também a própria carne, que vocês estavam comentando, o tomate e o pão. Então, qualquer redução em porcentagem desses itens repercute mais fortemente no bolso em termos de reais, né? Porque a gente fala aqui em porcentagem, mas para o consumidor o que interessa mais é o quanto que ele está economizando em reais, né? Sem dúvida. Bom, e também, né, para a gente chegar no valor da cesta básica, aí no ranking, né, Campinas fica atrás apenas de 5 capitais, é a sexta colocada. A gente já sabe da proximidade com São Paulo, a gente já sabe do potencial econômico da região e outros fatores econômicos, né, outras áreas da economia, elas acabam influindo no preço dos alimentos também, professor? Às vezes a gente pode ter alguma questão ligada à oferta, alguma questão regional, né, em função de centros que são centros mais produtores e tal. Agora, Marco, o que tem sido a grande influência é realmente a questão do lado da demanda, né? Então, considerando o porte da cidade e o nível de renda da cidade. E aí, Campinas acaba se situando aí próximo das cidades que têm um perfil socioeconômico também parecido. Bom, e para a gente encerrar, a gente sempre tenta fazer uma tendência, né, dos próximos meses ou do próximo mês, nesse caso, pelo momento econômico, né, que a gente tem vivido. Dá para pensar numa tendência de uma nova queda de preços, professor? Olha, eu sempre sou comedido na hora de falar disso, mas eu acredito que dá sim, Marco, porque não só na cesta básica, mas em outros níveis de preço, a gente tem experimentado isso, né? No começo do ano, né, já havia uma tendência de que os alimentos não seriam o principal item de aumento, mas o que a gente tem verificado realmente é uma redução, até no IPCA do IBGE. Algumas coisas contribuíram para isso, né? A gente vem de uma política, falando um pouco como economista aqui, Marco, né? Claro. Uma política monetária até bastante comentada, né? O Banco Central com uma taxa de juros bastante alta. Por seu lado, o governo recente implementou algumas políticas que fizeram baixar o preço dos combustíveis, isso também impacta no custo de vários produtos.
Então, assim, acho que a gente pode esperar, sim, alguma nova queda, né? É claro que as coisas não retornam para o nível que estava lá atrás, mas havendo uma queda e havendo uma estabilidade, né, isso garante poder de compra para o consumidor. Ótima notícia, então, para quem está aí fazendo as compras, ainda mais nesse fim de mês, né? Quero agradecer muito ao professor Pedro Costa, professor mestre do Observatório PUC Campinas, tá até em viagem, mas parou para conversar com a gente. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde, professor. Boa tarde, é sempre um prazer poder atender vocês da CBN. O prazer é todo nosso. Agora são 2h57.